A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o presbítero Humberto. Estamos aqui para dar início ao segundo trimestre de 2021, na lição dos adultos, que estuda nesse trimestre, tem como tema principal dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A nossa primeira lição, essa lição que vamos trabalhar hoje, ela tem um caráter introdutório e tem como tema "E deu dons aos homens". Nosso textuário diz assim, está em Efésios 4:8, diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A nossa verdade prática: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Temos como leitura bíblica em classe Romanos 12, de 3 a 8, e 1 Coríntios 12, de 4 a 7. E diz assim, Romanos 12, 3 a 8. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé de que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Aí 1 Coríntios 12, de 4 a 7, que diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E temos como objetivo geral da nossa lição de hoje afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Esse tema de hoje é um tema extremamente relevante para os nossos dias. E vamos notar durante essa aula aqui que Paulo tinha essa preocupação, tanto é que ele dedicou praticamente 2 capítulos para tratar desse assunto. Ele não queria, como está escrito, que os irmãos fossem ignorantes. Então, meus queridos irmãos, a introdução diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal. É utilizada aqui pelo nosso comentarista a Bíblia de Estudo Pentecostal. A nossa classe é quase composta na totalidade de obreiros da casa do Senhor, homens sérios e preocupados com o estudo da Palavra de Deus. E um estudioso sério da Palavra de Deus, principalmente aquele que está ligado na área de magistério cristão, de ensino, de pregação, é bom que ele tenha uma biblioteca pessoal contendo várias versões. Existem várias versões bíblicas hoje disponíveis no mercado, versões sérias, né? E essas versões têm os seus estudos que estão registrados lá embaixo, lá a gente chama de rodapé. Esses estudos são ferramentas importantíssimas para o nosso crescimento espiritual
e até intelectual mesmo. Então ele aqui utiliza, o nosso comentarista, ele utiliza a Bíblia de Estudo Pentecostal. A Bíblia de Estudo Pentecostal, já no texto aqui, define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que opera através dos crentes para o bem comum. Eu queria destacar bem comum. Nesse trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que com graça e poder ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. E não podemos deixar de falar da nossa grande comissão. A grande comissão é ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, que está lá em Marcos 16:15. E também tem lá em Mateus 28, se eu não me engano, 28, 19 e 20, que diz: ide, fazei discípulos entre todas as nações. Então essa é a grande comissão da igreja. Essa é a nossa comissão como igreja de Cristo Jesus. Mas assim como a igreja tem uma grande comissão, a igreja também tem um grande mandamento. Lembra daquela passagem que um homem chega para Cristo e fala: mestre, qual o maior dos mandamentos? Eu vou ler porque, para não ficar nas minhas palavras, se eu não me engano, está lá em Mateus 22:36. Quem puder acompanhar comigo aí, Mateus, está escrito em Mateus. Mateus 22, deixa eu olhar aqui se é isso mesmo, Mateus 22, 36, que diz assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, isso é Cristo falando, e o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então, esse é o grande mandamento. E que para que façamos, para que cumpramos a grande comissão, tem um grande mandamento. Então, tudo isso precisa ser motivado pelo amor, o grande mandamento. Os dons divinos subsidiam os santos para que chegue à unidade da fé. Então, lembra para os irmãos que eu destaquei o bem comum? Então, é bem comum, é para o bem comum da igreja. Os dons é para a edificação da casa do Senhor. E a unidade, para que cheguemos a uma unidade na fé. Lembram quando Cristo estava pregando? Ele disse: Pai, eu só peço que eles sejam um. Assim como nós somos um, e que eles sejam um em nós. Então, a unidade, a importância da unidade na fé. O primeiro tópico tem como título assim: os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. Como nós estamos trabalhando no Antigo Testamento, a gente sabe que o Antigo Testamento foi praticamente na sua totalidade escrito em hebraico, algumas pequenas partes em aramaico. Então é bom ter um dicionário de hebraico também, que facilita, né? A origem dessa palavra está na raiz hebraica Natan, que significa dar. E eu queria chamar a atenção aqui dos irmãos para dar. Esse termo, dar. O tema da nossa lição de hoje é deu dons aos homens. E é importante a gente saber que a essência de nosso Deus, do nosso Senhor, é dar. A Bíblia fala, a essência de Deus é dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É assim que está escrito na palavra. Então a essência dá. O que significa isso? Que quem ama, doa. Quem ama, doa. No chamado de Abraão foi assim. Ele chamou Abraão para que ele fosse um canal de bênção. E serás uma bênção. Então, através de Abraão, foram abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias, sem exceção.
Então, meus queridos irmãos, o chamado de cada um de nós é ser um canal de bênção. O que isso significa? Como nós estamos nos referindo a dons espirituais, significa que os dons que Deus deu a você, meu querido irmão, a você, a irmã que provavelmente esteja assistindo, não é para você. Deus deu o dom a você, mas esse dom é para mim. É para minha edificação. Da mesma forma que os dons que Deus me deu não são para mim. É para os irmãos. É para o irmão, é para eu colocar em atividade na igreja, é para a edificação da igreja. É isso, meus queridos irmãos? E tudo isso tem de ser movido pelo, como eu disse anteriormente, pelo maior mandamento, que é o amor. E quando somos movidos com ele, assim a unidade, chegamos à unidade perfeita. Seguindo, voltando aqui para o texto, diz assim: por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres de dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus, não era acessível a todos. Como nós já lemos, era apenas para algumas pessoas da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. E aí, o subtópico 2 do tópico 1 diz assim, no Novo Testamento, né? O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo didome. Esse verbo representa sentido ativo da palavra dar, como nós falamos, né? Dar. Em Filipenses 4:15 está registrado: na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis. Então, o que nós cremos? Que os dons de Deus estão disponíveis na casa do Senhor. Todos esses dons que são ditos, a gente vai ver que Paulo não exauriu a relação, mas todos esses dons estão disponíveis hoje na casa do Senhor, estão disponíveis para nós hoje, aqui dentro da casa do Senhor. É por isso que Paulo insiste, e é por isso que a Bíblia também nos orienta a buscar esses dons espirituais. Para quê? Para que a gente possa aplicar na obra do Senhor a visão de reino que nós precisamos ter. Então, na nova aliança, os dons estão disponíveis, né, para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos. Olha, meus queridos irmãos, olha que interessante. Libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes, proclame a salvação do homem. Essa é a função da igreja hoje. Repetindo, libertação dos cativos, cura aos doentes e salvação. Proclame a salvação do homem. Para a glória de Deus, o Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto ao trono da graça, direto a Deus através de Cristo Jesus, e por isso podem receber os dons espirituais. Quem está apto? Todos. Está à disposição de todos. Precisamos buscá-lo. E a Bíblia fala que o véu, né, quando ele expirou, quando o nosso Senhor Jesus expirou, o véu se rasgou de alto a baixo. E aí teve início uma nova dispensação. O subtópico 3 diz assim: uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais. Então, dividido em 3, né? De 3. Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Essa divisão acompanha a classificação de dons conforme se encontra na Epístola Paulina aos Romanos, em 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, e aqui que eu chamo a atenção dos irmãos, ele preocupa-se em exortar os irmãos
a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar, edificar a Igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então, dividiu em três de três, né? Mas isso são apenas métodos, né, técnicos de ensino, tá, meus queridos irmãos? E aí o segundo subtópico, já terminamos o primeiro subtópico, o segundo subtópico tem como título assim, os dons de serviços espirituais e ministeriais. Dons, e o primeiro subtópico diz assim, do segundo tópico, dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Esse é o nome que a igreja recebeu no Novo Testamento. A igreja recebeu o nome de corpo de Cristo. Então a igreja é um corpo. É realmente um organismo, viver um corpo de Cristo. E como corpo tem diversos membros. E aí eu preciso ler um outro texto bíblico que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 21. 12, 21. Que diz assim, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, já no 22, que parecem ser mais fracos, são os necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Então, meus queridos irmãos, qual é o ensino que nós podemos extrair desse texto que acabamos de ler? É que eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. É muito importante esse entendimento, meus queridos irmãos, de não entender, de não tentar fazer as coisas tudo sozinho. Não dá. Como se, lembrando aos irmãos, a parábola dos talentos. Então, ninguém tem todos os dons. É isso? Então, o que Deus faz? Deus coloca um perto do outro, para que possamos principalmente ter essa noção de corpo de Cristo. Então, é muito importante esse entendimento de não querer fazer tudo sozinho. Né? E aí a gente já falou da parábola dos talentos, que um recebeu 5, outro 2, outro 1, né? Então, o que nós precisamos entender isso? Que um precisa do outro. Um precisava do outro ali. Nenhum de nós está construindo o próprio reino. Nós estamos trabalhando em prol do enriquecimento, do crescimento do reino de Deus. Nós somos servos. E a gente vai falar sobre servos um pouquinho mais para frente. Vamos seguir ali o texto. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. E aí eu vou ler um outro texto, que está lá em 1 Coríntios 3, comunhão em Cristo, 3, 4. 3, de 4 a 11, que diz assim, quando alguém diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Paulo? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, 8. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos, versículo 9, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o 9, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus,
e edifício de Deus. Voltando aqui para o texto, por isso a categoria de dons apresentada em Romano 12 traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do próximo. Que interessante, né? Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na Terra. O subtópico 2 diz assim: conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Os dons de estado em 1 Coríntios são palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operações de maravilhas, profecia, discernimentos de espíritos, variedades de línguas, interpretações de línguas. Então, como nós falamos, são 9 divididos em 3 partes de 9. De 3, né? É isso mesmo? É de 3. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isso é uma categoria particular da experiência religiosa do crente. O apóstolo Paulo deseja que a igreja, em especial a de Corinto, conhecesse algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Bacon, da CPD, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatrias, muitas manifestações espirituais na igreja, lembravam as experiências místicas das religiões de mistério. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons, de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais, para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso desses dons. E se há distorções nessa esfera, essas acontecem porque algumas igrejas não ensinaram de forma correta o que a Bíblia diz, e isso contribui para o surgimento de fanatismo religioso, né? Fanatismo religioso, de corrupção doutrinária nos movimentos estranhos, de muitas heresias que infelizmente acontecem por aí. Portanto, meus queridos irmãos, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Então a Bíblia ela é bem clara, ela regula muito bem a utilização desses dons, ela mostra a importância deles e diz onde ele precisa ser aplicado e mostra a forma correta dele ser aplicado. Amém? O subtópico 3 diz assim: acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de estudo pentecostal, são, em primeiro lugar, então para que servem todas essas figuras, todos esses homens que nós falamos aí, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os doutores, para que serve? Por quê? Qual é a função deles? A capacitação do povo de Deus para o serviço cristão, em segundo, promover o crescimento da igreja, em terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministro para servi-la. E aí é servo, né? Isso está no Efésios 4, como a gente já leu aí 11, mas o 12 tem um texto interessante. Efésios 4, 12. Nós lemos aí o 11, mas o 12 diz assim, o versículo 2 diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento. Então, para quê?
Deus separou os pastores, doutores, os apóstolos. Para quê? Para quê? Para lá, está no 12 aqui, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então é para o nosso aperfeiçoamento. Nós somos santos? Sim, santos no sentido de separado do mundo, mas não perfeitos. Nós estamos em obra. E esses homens servem para o nosso aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento do santo e para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos ver o subtópico aqui. Aqui o tópico 3 diz assim: os dons são importantes. Coríntio, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios 12, de 1 a 11, tá? E o tópico 1 diz assim: os dons são importantes. Como já dissemos, é de extrema importância os dons. Um argumento utilizado pelos sensacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros para terem algum dom, por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Meus queridos irmãos, então, como já vimos aqui, tem os sensacionistas que acreditaram que os dons eram para aquela igreja primitiva lá. Nós não pensamos dessa forma. Nós entendemos e acreditamos que os dons são para a igreja de hoje. Foi para a igreja primitiva, foi para a igreja no decorrer do tempo, e esses dons espirituais estão à disposição da igreja de hoje. Eles estavam presentes na igreja primitiva porque a igreja primitiva precisava dele. E a igreja de hoje não precisa? Então eu gostaria de chamar o irmão para mais um texto bíblico que está lá em Atos. Está aqui em Atos, capítulo 2, versículo 39. Que diz assim: porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isso é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E nós fomos chamados por Ele. Então esses dons são para nós como igreja hoje, tá? Para todos o que o Senhor nosso Deus chamar. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo Jesus. Mateus, chama os irmãos para Mateus, para o livro de Mateus 20, de 20 a 21. De 20 a 21, que diz assim: então se aproximou-se de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino esses meus dois filhos se assentem em sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhe disse: vocês beberão meu cálice quando sentar à minha direita e à minha esquerda. Não me compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Meus queridos irmãos, e aí nós encerramos esse primeiro tópico aqui primeiro subtópico do tópico 3, que é o nosso último tópico. E diversidade de dons, diz assim: o que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentados por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo,
A palavra de novo apareceu, unidade de igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal, no Novo Testamento, tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses novos dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com de Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade da igreja local. O certo é que os dons existem. Quantos são? Qual é a relação certa? O certo é que os dons existem, eles devem ser buscados e são para a igreja de hoje, dos dias atuais. E agora, entrando no último subtópico, do nosso último tópico, já estou com saudade dos irmãos, diz assim: autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não é mérito meu, não é mérito nosso, é concedido por Deus. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante, autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus, que lhe deu. Portanto, não se use o dom de Deus, que Deus lhe deu, como orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com o coração sincero. Use-o com... Desculpe, perdi aqui. Isso é pecado. Use com o coração sincero, transbordante de amor pelo próximo. E aí a gente já viu a grande comissão. E aí, transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre os 12 dons e as 14 línguas e profecias. E encerrando aqui, o nosso conclusão diz assim: os estudos dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que indica que os dons espirituais deixaram de existir. Então não existe base para aquele pensamento que nós falamos, com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Que Deus abençoe os irmãos, que possamos entender a importância dos dons espirituais, a utilização dele, e que busquemos esses dons espirituais com o propósito de crescimento espiritual do corpo de Cristo. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.